A Senhora de Avalon, parte 3, capítulo 23. É a deusa, que é tudo. O sorriso de Grain era um raio de sol. O tempo da colheita tinha acabado e o ano avançava para Samhain. Mas ali, na beira do lago, a luz era ofuscante, refletindo nas pequenas ondulações da água e no cabelo brilhante da menina. É isso mesmo, meu doce, disse Taliesin. E sabe me dizer o que é o 2? Do outro lado do lago, a terra tinha amadurecido e exibia todas as cores do outono sob o céu claro. 2. São algumas coisas em que ela se transforma como o Senhor e a Senhora, as trevas e a luz. Muito bem, Igraine. Ele passou o braço em volta dela. Aquela menina, pelo menos, ele podia amar. Desviou o olhar para a outra filha que caminhava na beira do lago com seu cabelo curto, a cabeça baixa, parando de vez em quando para olhar para a colina da vigia, onde Vortimer estava enterrado. Tinham-se passado quase 2 meses desde que os homens do pântano a encontraram com o corpo dele no velho forte da colina e os levaram para Avalon. Mas ela ainda sofria. Viviane tinha implorado para deixá-la levá-lo de volta para Rutupiai, mas era perigoso demais, pois alguns guerreiros que sobraram da horda saxônica ainda vagavam pela costa. Seria por isso que seu rosto estava tão magro. No entanto, a magreza não afetava seu corpo. Ela virou de lado e ele pôde ver a sua silhueta escura contra a água cintilante, a forma dos seios. E 3 é quando o 2 tem um bebê. Igraine exclamou triunfante. Taliesin deu longo suspiro. Viviane, que sempre foi reta como um menino, tinha adquirido as formas de uma mulher. Por que não tinha contado que estava esperando um filho? Eu acertei? Igraine puxou a manga da túnica de Taliesin impaciente. Acertou sim. Com 5 anos, ela era inteligente como as outras crianças que conhecia, mas ultimamente parecia que precisava de mais atenção para se sentir segura. Você conta para a mamãe, por favor? E ela vai ficar contente comigo? As palavras dela foram transportadas claramente pelo ar e Viviane virou-se para a menina. Seus olhos encontraram os de Taliesin e ele viu a tristeza se transformar em raiva, como se lembrasse da sua infância. Então, ficaram mais suaves. Ela correu e pegou a menina nos braços. Eu estou contente, Igraine. Quando tinha sua idade não sabia dizer as minhas lições tão bem quanto você. Isso não era bem verdade, pensou o bardo. Mas quando fez 6 anos, Viviane foi embora com Nithen. Nos anos seguintes, ela esqueceu e teve de reaprender tudo de novo quando voltou para Avalon. Agora, você pode correr pela beira do lago e procurar pedras bonitas. Taliesin se abaixou para beijar Igraine. Mas não saia da minha vista e nem entre na água. Igraine está confusa e não é para menos, disse Viviane, olhando para ela. Naquela época do ano não havia muito perigo. O nível do lago tinha baixado com a prolongada estiagem, de modo que praticamente dava para atravessar a pé. Ana não tem mais tempo para ela, não é? Eu lembro como foi quando ela começou a se afastar de mim. Taliesin balançou a cabeça sentindo a amargura nas palavras dela. Mas ela era tão carinhosa quando Igraine era bebê. Algumas mulheres são, ouvi dizer. Elas gostam de ficar grávidas e adoram bebezinhos, mas não sabem o que fazer com os filhos quando eles começam a ter ideias próprias. Você é sábia, ele respondeu, aceitando que o que ela dizia era verdade. Tenho certeza de que não cometerá o mesmo erro com os seus. Viviane deu um pulo e ficou pálida, tão de repente que ele pensou que ela fosse cair. Meu filho? Ela fez um gesto instintivo de proteção, pondo a mão na barriga. Você está esperando um filho. Eu diria que desde Beltane, minha querida, você sabia, não é? Mas ela não sabia. Quando Taliesin viu Viviane corar e depois empalidecer, teve certeza disso. Ele segurou a mão dela. Ora, isso é motivo para se alegrar. Imagino que é de Vortimer. Viviane fez que sim com a cabeça, mas ela estava chorando
Pela primeira vez lembrou desde que trouxera o corpo do seu amado para casa. Na noite de Samhain, quando os mortos voltam para o banquete com os vivos e a deusa completa seu meio ano de domínio e transfere a soberania para o deus, o povo da Britânia saía em procissão da aldeia em aldeia, cantando e brincando com fantasias de palha. O povo do pântano ia nos barcos com tochas e a luz corria pela água como chama líquida. Na ilha cristã, os monges cantavam para afastar os poderes demoníacos que caminhavam nessa noite, quando as portas entre os mundos se abriam. De tempos em tempos, algum monge infeliz, andando sorrateiro da igreja para sua cela, via as luzes na água flutuando e desaparecendo na névoa. Os que viam não contavam o que tinha visto, mas para o povo do pântano era tempo de alegria. Nessa noite, como na véspera do Beltane, eles completavam um círculo na ilha de Avalon. A Senhora do Lago estava sentada num trono de galhos trançados coberto com uma pele de cavalo branco, de frente para a fogueira que tinha montado na grande clareira, logo abaixo do poço sagrado. Em breve chegaria a meia-noite e todos já estavam dançando. A terra pulsava com as batidas dos pés descalços e dos tambores. Ela usava a água branca e a lua crescente da deusa no peito e na testa e nada mais, pois naquela noite era a sacerdotisa da grande mãe para todos. Ainda não era a hora do banquete, mas a cerveja de Urze jorrava livremente. A bebida não tinha um grande teor alcoólico, mas quem bebia bastante ficava agradavelmente zonzo. Ana bebia a água da fonte num cálice de chifre e prata. Como os enfeites, o copo era muito antigo. Talvez fosse a embriaguez provocada pelos tambores que dava vontade de rir. Vendo a filha começando a brilhar com a beleza no início da gravidez, ela se sentiu muito velha, mas aquela noite rejuvenescia outra vez. Ana olhou para o topo do Thor, onde tochas piscavam como luzes de fadas contra o céu escuro. De certa forma, eram mesmo luzes de fadas, pois diziam que aqueles espíritos que não tinham passado para o além dos círculos do mundo e nem tinham renascido, podiam viver por um tempo no reino encantado. Naquela noite, os sacerdotes e sacerdotisas de Avalon faziam dos seus corpos uma oferenda, deixando os espíritos dos ancestrais ocupá-los, para poderem comemorar com os vivos. E quem costumava espantar fantasmas ou fadas e doentes em outras épocas, naquela noite os recebia com prazer. Viviane também observava o Thor, com uma intensidade que deixou Ana preocupada. Será que achava que seu amor voltaria para ela? Ana poderia ter explicado que não, que durante 1 ano e 1 dia os mortos ficavam na terra do verão para curar suas almas. Lamentos demais podiam prejudicá-los e não deviam ser chamados de volta até passar esse tempo. Mas uma alma que tivesse deixado algo inacabado no mundo podia permanecer. O que seria? Dor ou a sensação de culpa por algo que não tinha feito, que assombrava Viviane? Alguém pôs mais lenha na fogueira, e Ana acompanhou com o olhar as fagulhas explodindo e subindo, até se perder no fogo gelado dos céus. Era quase meia-noite e ela ficou mais ansiosa para começar. Então, a sentinela do poço deu um grito melodioso que penetrou no barulho da dança. As tochas estavam se movendo, na descida em espiral pelo caminho da procissão, em volta do Thor. Os tocadores de tambor levantaram as mãos e o silêncio se espalhou como feitiço. Então recomeçaram a tocar baixinho, um pulsar insistente que vibrava nos corpos e na terra. As pessoas se afastavam e se agachavam perto da comida que tinham levado para o banquete, enquanto a procissão fantasmagórica se aproximava. Os rostos dos sacerdotes estavam pintados de branco e seus corpos com os símbolos que já eram antigos quando os religiosos de Atlante chegaram à ilha vindos do mar. Pois aquela era uma magia antiquíssima. Ana não reconheceu Taliesin no meio deles. Era difícil ter certeza. Ninguém sabia de antemão onde o cornudo baixaria, mas o coração dela bateu acelerado com expectativa. Caminhando todos no mesmo ritmo, os ancestrais rodeavam o fogo.
O povo começou a gritar os nomes, e nesse momento os rostos embranquiçados começaram a mudar, assumindo novas personalidades. Uma mulher mais velha gritou ao reconhecer alguém, e um dos dançarinos, mancando e resmungando como um homem idoso, saiu da fila e sentou ao lado dela. Uma menina, talvez a filha deles, ajoelhou-se diante do homem, batendo na barriga e pedindo para ele reencarnar em seu ventre. Um por um, os ancestrais foram se juntando aos comensais. Viviane, que observou a chegada deles com uma esperança louca no olhar, virou de costas chorando. Ana balançou a cabeça. Talvez no ano que vem, se Viviane ainda quisesse, poderia ver Vortimer e mostrar o filho para ele. Ela crispou os lábios. Tinha engravidado pela primeira vez muito mais jovem que Viviane, mas, mesmo assim, não parecia certa que a filha estivesse esperando um filho. Na dança dos gigantes, tinha se sentido muito velha. Seus fluxos menstruais não aconteciam mais há várias luas e estava pronta para se declarar uma velha. Mas o ciclo mensal voltou. Ana achou que a preocupação tinha feito parar. Ela continuava na plenitude da vida. Uma mulher que vivia no pântano ajoelhou na frente dela com um prato na mão, oferecendo tiras de carne ainda fumegantes, recém-tiradas do fogo. O estômago de Ana reclamou, pois estava em jejum, mas não aceitou. A festa continuou à sua volta. Alguns ancestrais satisfeitos deixavam os corpos que os hospedavam, e os sacerdotes eram levados embora para lavar a pintura ritualísticas e para se alimentar. Ana sentiu um formigamento na pele e soube que as marés astrais estavam mudando. Logo, os caminhos se abririam entre o passado e o futuro, unindo os mundos. Da bolsa que tinha presa no cinto, ela tirou os minúsculos cogumelos que uma das mulheres sábias da tribo de Heron tinha levado para ela. Ainda estavam redondos e frescos. Ela apertou os lábios, sentindo o gosto amargo, mas mastigou-os com calma. Estava flutuando na primeira onda de desorientação quando Nectan chegou e fez uma reverência. Está na hora, o poço à espera. Vamos ver que destino ele revelará. Ana cambaleou um pouco quando levantou, sorrindo ao ouvir os murmúrios provocados pela mistura de apreensão e curiosidade que dominava a multidão. E o velho druida ofereceu-se para ajudá-la. Juntos eles subiram a colina. A piscina espelhada estava tranquila sob a luz das estrelas, e a imagem invertida do caçador dos mundos navegava em suas profundezas subindo no céu. O brilho do fogo refletido rodopiava de forma estonteante na superfície. A suma sacerdotisa ordenou que os portadores das tochas se afastassem, e em silêncio o povo assumiu sua posição em volta do poço. Viviane se adiantou para expirar a água, como fazia todas as noites em Samhain, desde a primeira visão que teve no poço. Mas Ana segurou seu braço. Menina tola, você não pode ver enquanto está grávida. Isso não era bem verdade. Era apenas mais difícil, porque quando uma mulher esperava um filho, tinha uma ligação mais forte com seu corpo do que normalmente. E as energias que canalizavam podiam ser perigosas para o bebê. Mas, quando Ana passou à frente da filha, ela sabia que não era isso que a impedia de realizar aquela tarefa. Ela piscou os olhos, tentando ver normalmente. Mais alguns minutos. Era hora de mostrar a todos por que ainda era suma sacerdotisa de Avalon. Tinham posto uma peça de pele de carneiro na beirada do poço. Nectan ajudou-a a ajoelhar, e com muito cuidado, pois os cogumelos já atingiam a potência máxima. Ana se apoiou na pedra fria. A disciplina de um longo tempo de prática tinha fortalecido seus músculos. O cabelo comprido caía dos dois lados do rosto, impedindo a visão periférica. Ela olhou fixamente para a escuridão e seus olhos perderam o foco. Firmou-se respirando fundo uma vez. Inspirou de novo e seu corpo estremeceu todo. Na terceira vez que respirou bem fundo, sua percepção flutuou livre. As pequenas ondulações da água se transformaram em vales e montes. Os raios cruzados das linhas do poder riscaram a terra iluminados. Naquela noite, as linhas estavam repletas de espíritos que corriam para as fogueiras de Samhain. Égua branca
Eu imploro, comunique-se conosco. A voz de Nectan chegou flutuando do mundo que ela deixava para trás. Diga o que vê. A terra está em paz e os caminhos estão abertos. Os mortos voltam para casa. E o ano que vem? A chuva e o sol vão abençoar nossos campos? A visão de Ana ficou cinzenta e ela tossiu, como se estivesse se afogando. Encham seus silos e consertem suas casas, pois um inverno muito chuvoso está se chegando, e todas as terras baixas da Britânia serão cobertas pelas enchentes. Em algum lugar naquele outro mundo, as pessoas murmuravam descontentes, mas a visão prosseguiu. Na primavera eu vejo mais tempestades e rios transbordando, alagando as pastagens. Terão um ano difícil e uma colheita pobre. Ana fez uma pausa. Flutuava num lugar além do tempo, vendo arco-íris que se transformavam e desapareciam. Mas teremos paz? A voz de Nectan puxou-a de volta para o mundo. A Britânia estará a salvo das ameaças dos homens? Ana estremeceu com uma risada repentina. Os homens vivem nesta terra. Como pode ela estar livre de suas ameaças? Outra voz, a da filha, interrompeu. Os saxões virão outra vez? A visão rodopiou vertiginosamente, revelando o mar cinzento e a terra além dele, onde águas lamacentas se espalhavam pelos campos das terras baixas. Os lábios de Ana mexeram, mas concentrada na visão, ela não ouviu as próprias palavras. Via homens e rebanhos morrendo afogados, e uma colheita pior ainda do que aquela que vira para a Britânia. Mais estações passaram, chuvosas também, mas não tão frias. Depois de um tempo, os homens começaram a desmontar suas casas e a construir navios de guerra com a madeira. Ela viu exércitos se formando, os 3 navios nos quais Hengest tinha fugido multiplicados 100 vezes. Não, Ana ouviu quando negou a visão, mas não podia escapar. Eu não quero. O que vê? A voz de Viviane era implacável. Depois de 5 invernos, os saxões se reúnem, voando como gansos selvagens sobre o mar. E são muitos, jamais foram tantos, e caem berrando sobre as nossas praias. Ela gemeu baixinho, querendo rejeitar, negar o conhecimento que era forçada a admitir. Tinha de impedir esse desastre. Eles já tinham sofrido bastante. Ana faria qualquer coisa para evitar que aquilo acontecesse. Ana, já chega, Nectan ordenou. Deixa a visão passar, deixa a escuridão fazê-la desaparecer. Ela soluçou quando a voz dele ficou mais suave, chamando o nome dela, atenuando seus medos, guiando-a para casa. Finalmente abriu os olhos e caiu tremendo nos braços dele. Você devia ter pensado melhor antes de fazer aquela última pergunta para ela, alguém disse. Devia mesmo? Ana ouviu Viviane responder. Isso não é pior do que o que ela fez comigo? Viviane ficou perto da piscina, espelhada, enquanto os outros ajudavam a mãe a voltar para a fogueira. Sentiu a tentação de dar uma espiada, mas o poço raramente revelava seus segredos para mais de um vidente ao mesmo tempo, e de qualquer modo não queria expor seu filho a risco nenhum, o filho de Vortimer. Em que tipo de mundo ele nasceria? Vortimer tinha implorado para que ela o enterrasse na costa saxônica, mas não deixaram Viviane levá-lo de volta. E mesmo na hora da morte, Vortimer não acreditou que seu espírito poderia proteger mais do que um pequeno pedaço da Britânia. Na colina da vigia, ela achou que seu poder aumentaria e que ele poderia proteger tudo, mas se estivesse errada, então tinha traído Vortimer até no seu enterro. 5 anos. Se a visão de Ana era verdadeira, a grande vitória de Vortimer tinha proporcionado apenas o tempo para pôr a Britânia em ordem novamente. Mas Viviane não suportava mais guerras. Tudo o que queria era ficar encolhida num ninho macio e esperar o nascimento do seu filho. Ao retornar para o círculo da fogueira, ela viu que a mãe já começava a se recuperar do transe e tinha sentado no seu trono outra vez. Ela devia estar na cama, pensou Viviane com azedume. Ana parecia exausta, mas o povo do pântano se alvoroçava em volta dela como abelhas, e aos poucos ela ia recuperando as forças.
Por que ela precisa se afirmar dessa maneira? Pensou Viviane. Ela é a rainha dessa colmeia há mais de 20 anos, mas ao menos eu posso ir para a cama se quiser. Ninguém vai nem notar que eu fui embora. Ela virou-se para pegar o caminho que atravessava o pomar e parou de repente. Alguém ou alguma coisa estava observando, de pé no meio das árvores, bem na fronteira bruxuleante entre a luz do fogo e a escuridão. É uma sombra, pensou, só que não se alterava com a mudança da luz. É uma árvore, mas conhecia cada árvore do pomar e ali não devia ter nada. Com o coração disparado, ela ativou sua sensibilidade de sacerdotisa treinada e sentiu fogo, escuridão, a luxúria de um predador e o terror de sua presa. Viviane gemeu e o outro se mexeu, como se tivesse ouvido. Uma galhada apareceu no meio das árvores, coroada com as folhas vermelhas do outono. Embaixo, a luz do fogo cintilou numa mistura de peles de animal e brilhou nos enfeites de cobre e osso. Depois, nas pernas musculosas, quando ele saiu da sombra das árvores, a galhada virou para ela e nos olhos sombreados havia um brilho vermelho. Viviane ficou imóvel, olhos arregalados, e uma sabedoria antiga recomendou que não fugisse. Alguém viu a reação dela e apontou. Outra vez a multidão fez silêncio. Com uma graça mortal, o cornudo avançou carregando uma lança que Viviane tinha visto pela última vez encostada na parede ao lado do Graal. Ele parou diante dela e os enfeites, balançando, tilintaram um pouco, depois silenciaram. Você está com medo de mim? A voz dele era dura e fria. Não parecia a voz de ninguém que Viviane conhecesse. Estou, ela sussurrou. A ponta da lança desceu devagar do pescoço para o ventre de Viviane. Não precisa ter medo. Ainda não. A lança girou para longe. De repente ele perdeu o interesse e saiu caminhando. As pernas de Viviane perderam a força e ela caiu, tremendo no chão. O cornudo passou pelo meio da multidão, ignorando alguns e arranhando outros com sua lança. Ela viu homens fortes tremendo, uma mulher desmaiou, mas outros se empertigaram quando ele falou com eles. Com a luz da batalha nos olhos, finalmente parou diante do trono da Senhora. Enquanto o sol brilhava poderoso, a terra, nossa mãe, trabalhava sem cessar. Abençoou corpos e almas. Agora é hora de descansar. Senhora do verão, ele continuou, a estação da luz está terminando. Renuncie à sua soberania por mim. O fogo tinha se transformado em brasas. A sombra dele, monstruosa e amplificada, se estendia até a cadeira de Ana. A sacerdotisa enfrentou-o sem medo, branca e altiva. Durante 6 luas toda a vida festejou meu brilho. Com o meu poder a terra deu frutos e o gado engordou nas colinas. O reinado do verão foi abundante. Com a colheita do grão dourado, dos frutos maduros, o alimento do inverno é guardado. Ela disse também as palavras do ritual, mas falou como sacerdotisa. E o ser por baixo da máscara do cornudo era algo mais. A resposta dele não foi cruel, mas implacável. O vento do outono arranca as folhas das árvores. Nos campos estéreis, faz voar o feno livremente. Do calor do verão para o frio do inverno. Agora você se transforma, fica mais velha. Enquanto folhas e galhos se preparam para dormir, os cervos vermelhos saltam pelas florestas. Quando o vento faz o sangue cantar nas veias, chegou a minha hora de reinar. Sua colheita está guardada, suas filhas crescidas. É hora de a escuridão triunfar, de o inverno governar o mundo. Não deixarei que faça isso. Eu tomarei de você. Ana ficou de pé, e mesmo não sendo a deusa, usava o charme da sacerdotisa, e parecia tão alta quanto ele. Caçador negro, quero fazer um acordo. Ouviu-se um murmúrio de surpresa. Por enquanto, estamos em paz, mas eu vi os inimigos da Britânia. Investirão mais uma vez contra ela. Eu me ofereço agora nessa hora sagrada, em que nossos poderes são iguais, para gerarmos juntos um filho, que a salvará dos seus inimigos. Ele ficou um tempo parado olhando para ela,
Então inclinou a cabeça para trás e deu uma risada, que parecia um rosnado. Mulher, eu sou tão inevitável quanto as folhas que caem e a respiração que falha. Você não pode barganhar comigo. Vou aceitar o que está me dando, mas, quanto ao resultado, já está escrito nas estrelas e não pode ser alterado. A ponta da lança ficou pairando sobre os seios dela. Quando ele saiu da frente, a luz do fogo iluminou o corpo dela, e Viviane notou penalizada como os seios fartos estavam caídos, e as estrias prateadas da gravidez riscavam a pele suave de seu ventre. Mãe! Ela forçou as palavras através do nó que tinha na garganta. Por que está fazendo isso? Não faz parte do ritual. Ana olhou para ela e Viviane ouviu como se lembrasse. Eu jamais dou satisfação do que eu faço. Então seus lábios desenharam um sorriso como se zombasse de si mesma e ela virou-se de frente para o cornudo outra vez. Da primavera ao verão, ela disse, dando um passo na direção dele. Do verão até o outono, eu dou a luz e vida a todos. A lança rodopiou e caiu com a ponta enterrada no chão. Do outono para o inverno, ele respondeu e todos respiraram, aliviados, reconhecendo as palavras. Do inverno até a primavera. Noite e descanso são as dádivas que trago. Sua ascensão é o meu declínio, eles disseram juntos. Tudo que você perde é meu. Toda a ternura que renasce sempre, na grande dança, somos unos. Os dois se abraçaram. Quando se separaram, a roupa dele saiu do lugar e por baixo deu para ver que ele era um homem e tanto. Então o cornudo ergueu a senhora nos braços e levou-a embora. E o ar da noite vibrou com seu sorriso profundo. Em poucos segundos, não restava nada além da lança, ereta e triunfante na frente do trono vazio. Nectã viu as expressões de espanto diante dele e pigarreou, tentando recuperar o ritmo do ritual. O tempo dourado do verão se foi, o sol enfraqueceu. Depois da neve e da chuva do inverno, a alegria do verão virá outra vez. Tudo que estava aprisionado será libertado. O ciclo das estações continua a girar. Agora o poder da mudança é liberado. Segundo a nossa vontade, assim será feito. Mas qual era a vontade de Ana? Viviane ficou imaginando, olhando para as sombras onde tinham desaparecido. E o que iria ser feito? À medida que os dias avançavam e iam chegando, o solstício de inverno, a sensação de medo que dominava a comunidade de Avalon desde a noite de Samhain foi desaparecendo, pois o tempo permaneceu ameno e claro para a estação. As pessoas cochichavam que a oferenda da senhora tinha sido aceita e os desastres que ela previu foram adiados, pois na época do solstício, Ana teve certeza de que estava grávida. Os sacerdotes e sacerdotisas não paravam de especular. Era comum nascerem crianças dos casais que se retiravam das celebrações de Beltane e do solstício de verão, mas Samhain, apesar dos convites feitos aos ancestrais, não era um festival de fertilidade. Alguns riam e diziam que não existia nenhuma proibição ritualística para isso, apenas que nessa época as pessoas tinham de estar em transe ou incendiada demais pela paixão para ter prazer de se deitar com um homem no chão gelado. Só Viviane continuava preocupada. Lembrava bem demais do sofrimento de Ana para ter Igraine, e já tinham-se passado 5 anos. Será que ela sobreviveria a outro parto naquele ano? Viviane chegou a ponto de sugerir que a mãe usasse as ervas que as sacerdotisas conheciam para abortar, mas quando Ana acusou-a de querer toda a atenção para o próprio filho, elas discutiram violentamente, como não faziam há anos, e Viviane não disse mais nada. Foi logo depois do banquete de Briga, quando o mundo devia estar exibindo os primeiros sinais da primavera, que chegaram as primeiras tempestades. Durante 3 dias de ventos fortes, açoitaram as árvores, empurrando as nuvens como o ataque de um exército, e quando começaram a amainar, deixaram a terra castigada e impotente diante da chuva. Quase todo o mês de Briga, a parte do mês de Marte,
as chuvas continuaram a cair, em aguaceiros ou garoas nevoentas, e mal se via o sol. A cada dia o nível do lago subia mais, até passar da linha normal e começar a escalar as marcas deixadas por enchentes passadas. As palhas dos telhados ficaram saturadas. A água se acumulava nos dintéis e formava poças no chão. Era quase impossível manter as roupas secas. O ar era tão úmido que até dentro do templo crescia musgo nas pedras. As nuvens ficavam tão baixas que raros eram os dias em que se podia avistar o outro lado do lago. Quando levantavam a vista do topo do Thor, este revelava um mundo de água cor de estanho que se estendia até o estuário da Sabrina e o mar. Só as ilhas sagradas e o passo de Poldens ainda despontavam acima da enchente e ao norte as distantes colinas Mendip. A ilha de Inis-Vitrin, os monges deviam estar pensando por que Deus tinha resolvido provocar um segundo dilúvio para destruir a humanidade. Até em Avalon corriam boatos à boca pequena, mas a época em que a senhora podia ter se livrado da criança tinha se passado, e na verdade, enquanto os outros emagreciam e ficavam abatidos, a senhora de Avalon florescia como se aquela gravidez garantisse o retorno da juventude. Viviane sofria naquela primavera úmida e mortal. Como sempre acontecia na época do equinócio, os estoques já estavam depauperados. E naquele ano era pior, porque a água tinha arruinado alguns alimentos. Ela comia a sua porção, preocupada com o bebê, mas embora sua barriga crescesse, as pernas e os braços pareciam bambus, e sentia frio o tempo todo. Depois do Beltane, diziam que ia melhorar. Viviane, vendo sua barriga redonda e esticada, só podia concordar, pois era naquele mês que devia dar à luz. Mas antes do tempo mais quente devolver a luz do sol, ele trouxe uma doença, uma febre baixa com náuseas e dores musculares, que nos mais velhos, e eles eram muitos, se transformava facilmente em pneumonia e levava embora desta vida. Nectan morreu, e os druidas escolheram Taliesin para substituí-lo. A velha Ellen se foi também, o que já era esperado, mas todos ficaram abalados quando Júlia também faleceu. A pequena Igraine ficou doente e não aceitava ninguém, a não ser a irmã, para cuidar dela. Mal a menina ficou fora de perigo, Viviane começou a sentir os primeiros sintomas. Ela estava sentada perto do fogo que parecia não ter mais o poder de aquecê-la, pensando qual remédio de ervas poderia usar sem fazer mal ao bebê. Quando a porta se abriu e a mãe entrou, com gotas de chuva cintilando na capa e no cabelo, havia mechas prateadas entre as madeixas escuras, mas em Ana parecia um enfeite, não um sinal da idade. Ela sacudiu a água da capa e pendurou-a num cabide, virando-se para a filha. — Como é que você está, minha filha? — Minha cabeça dói, disse Viviane amargurada. E se tivéssemos alguma comida saborosa, não conseguiria mantê-la dentro de mim. Ela achou que a mãe parecia bem alimentada. Os seios flácidos estavam cheios de novo por causa da gravidez, e a cintura tinha alargado bastante, mas ainda não chegara ao estágio deselegante que Viviane enfrentava, sentindo-se como um caldeirão com pernas. Precisamos ver o que podemos fazer para ajudá-la. Ana começou a dizer, mas Viviane balançou a cabeça. Você não teve tempo quando Igraine estava doente. Por que haveria de se preocupar comigo? O rosto de Ana ficou vermelho de raiva, mas ela respondeu calmamente. Ela queria você, e eu estava cuidando de Júlia. A deusa sabe que todos nós temos trabalhos muito nessa primavera terrível. Bom, não podemos dizer que não fomos avisados. Deve ser muito gratificante para você poder se considerar uma verdadeira pitonissa. Viviane parou de repente, espantada com o próprio veneno, mas a exaustão tinha sabotado sua capacidade de se controlar. É aterrorizante, retrucou a mãe, e você devia saber, mas está doente e não sabe o que diz. Talvez eu esteja simplesmente cansada demais para me importar, respondeu Viviane. Vá embora, mãe. Ou você ou eu podemos vir a nos arrepender das minhas palavras.
Ana ficou olhando para ela um tempo, então sentou-se. Viviane, o que há de errado conosco? Nós duas estamos carregando vidas novas. Devíamos nos alegrar juntas, não tentar destruir uma a outra. Viviane se endireitou e massageou as costas. A raiva começou a diminuir. Tentou se convencer de que mulheres grávidas se aborreciam com facilidade, mas apenas sua mãe tinha o poder de fazer com que perdesse totalmente a razão. Juntas? Eu sou sua filha, não sua irmã. Você devia estar se preparando para ser avó e não tendo mais um filho. Você me acusou de ter ciúme, mas será que não aconteceu o inverso? Assim que soube do meu estado, você engravidou o mais depressa possível. Não foi por isso, Ana começou a dizer. Eu não acredito em você. Eu sou a senhora de Avalon e ninguém duvida da minha palavra. Você era uma menina desobediente que jamais devia ter se tornado sacerdotisa. Os olhos de Ana ficaram mais escuros e ela parecia crescer enquanto dava vazão à raiva. O que a faz pensar que será uma boa mãe? Olhe para você. Na minha idade, eu estou em melhores condições. Como espera gerar um filho saudável? Você não pode dizer isso, não deve, gritou Viviane, manifestando o que mais temia. Você vai me desejar mal agora, tão perto da minha hora? Quem sabe já não fez isso? Não bastou ter todo o carinho e energia das outras? Você sugou a força do meu filho para ter o seu? Você está louca! Como eu poderia? Você é a senhora de Avalon. Como posso saber os encantamentos que você conhece? Mas desde o momento em que você concebeu, eu comecei a enfraquecer e a ficar doente. Você se entregou ao caçador. Que poderes ele dá a quem carrega a sua semente no ventre? Você me acusa de trair meus votos? O rosto de Ana ficou branco. Ah, eu tenho certeza de que fez isso, com a mais nobre das intenções. Você seria capaz de sacrificar qualquer um ou qualquer coisa em nome do que chama de vontade dos deuses. Mas esse é o meu juramento, mãe. Você não há de sacrificar a mim, nem de causar algum dano ao meu filho. A raiva tinha amortecido a consciência de todas as dores. Ana estava respondendo, mas ela não ouvia. Tremendo de fúria, Viviane pegou sua capa do cabide e saiu batendo a porta. Tinha fugido correndo uma vez, mas naquele momento Avalon era uma verdadeira ilha. Viviane partiu no primeiro barco que encontrou e usou a vara para deslizar na água. Desajeitada devido à gravidez, achou extraordinariamente difícil manter o equilíbrio na barca e não manejava bem a vara, mas insistiu. Tinha ajudado bastante o povo de Heron no passado e certamente eles iam acolhê-la. Não estava chovendo exatamente, mas o nevoeiro era muito baixo no pântano e o vento soprava úmido e frio. O suor que brotava na sua testa ficava gelado, pois de fato ela não estava em condições de fazer aquele esforço todo. Logo, a dor nas costas ficou muito pior. Aos poucos, a raiva que tinha provocado a fuga foi diminuindo, primeiro se transformando em impaciência para chegar à outra margem, depois em medo. Há meses não fazia nenhuma mágica. Será que a névoa ia obedecer ao seu pedido? Ficou de pé com todo cuidado, pois estava num lugar em que o lago era profundo demais e usava a vara como remo. E ergueu os braços. Era difícil liberar o ser que lutava tanto para gerar aquela criança e era difícil acabar com a raiva que sentia da mãe. Mas Viviane conseguiu por um breve momento e abaixou os braços com toda a força, gritando a palavra do poder. Ela sentiu o equilíbrio do mundo mudando à sua volta e caiu. O barco jogava muito e encheu-se um pouco de água, mas não virou. Viviane sentiu a diferença do ar mais pesado e um cheiro lamacento e pegajoso no vento. Antes de conseguir se levantar, sentiu uma contração, curta mais forte. Segurando na beirada do barco, ela se encolheu toda, esperando passar. Mas, logo que pôde sentar, veio outra. Não tinha náusea, e isso a surpreendeu, mas quando a terceira contração percorreu sua barriga, a surpresa deu lugar ao terror. Não podia ser o trabalho de parto, ainda faltava um mês.
Bebês não nasciam num minuto, e tinha ouvido dizer que especialmente o primeiro levava mais tempo. Ela viu um pequeno bosque distante. Parando com cada contração, foi remando para a margem. Quando chegou, pensou que pelo menos não daria a luz no meio do lago. Mas as dores continuavam muito fortes e chegou à triste conclusão de que a dor que sentia nas costas desde o começo da doença, na verdade, tinha sido o prenúncio de um parto prematuro. Lembrou também da rapidez com que às vezes as mulheres do pântano de quem cuidava tinham seus bebês, e se parecia muito com elas. Desejou desesperadamente estar numa das aldeias naquele instante. Ocorreu-lhe que ela mesma tinha se prejudicado, mas e não sua mãe, a quem acusara, que na verdade sua insensatez poderia custar a própria vida ou a do filho. Nunca mais, ela pensou ofegante e encolhida com mais uma contração. Permitirei que a raiva comprometa meu bom senso outra vez. Um líquido quente desceu por suas pernas. Percebeu então que isso estava acontecendo há algum tempo. Viviane conseguiu escapar da lama da margem, embora não houvesse um só lugar em que o solo estivesse seco. Quando chegou às árvores, descobriu que não podia mais andar, mas havia um canto no meio da folhagem, espessa de um sabugueiro, que podia servir de abrigo. Ela esticou a capa no chão e deitou sobre ela, e foi ali que, entre o meio-dia e o pôr do sol, ela deu à luz à filha de Vortimer. Uma menina que parecia frágil demais para sobreviver, minúscula, mas perfeita, com o cabelo escuro como o seu, e que chorava fraquinho sentindo o vento frio. Viviane amarrou o cordão com a renda do vestido e cortou-o com a pequena faca em forma de foice das sacerdotisas, da qual nunca se separava. Teve força suficiente para arrumar a criança junto ao seio, bem enrolada na saia do vestido, e puxou a ponta da capa para cobrir as duas. E não conseguiu fazer mais nada. Viviane adormeceu completamente exausta, protegida pelo sabugueiro. Foi assim que um caçador do povo de Heron a encontrou e carregou-a para sua casa, quando o crepúsculo começava a cobrir a escuridão, as terras alagadas.